Olá, tudo bem? Se não está, há de ficar, porque o Pode Mais Saúde está no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço onde ciência, inovação e conhecimento se encontram. Um programa especial idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Conect, um congresso imperdível que vai reunir os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva do Brasil. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Vitor Silveira, jornalista, e em cada episódio recebo aqui especialistas renomados para compartilhar experiências, insights e as novidades mais relevantes no cuidado com a saúde integral. O assunto de hoje é gestrinona no tratamento da endometriose. E aqui com a gente está o ginecologista com pós-graduação em Ciências da Obesidade e Sarcopenia, com mais de 20 anos de experiência em tratamentos hormonais, Dr. Alan Coutinho. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, meu caro amigo. Estamos aí para falar tudo sobre gestrinona. Exatamente, né? Um assunto tão complexo, né? E tão importante, vivido por muitas mulheres. Doutor, para começar, a gente vai falar sobre gestrinona no tratamento da endometriose. Para a gente começar, o que é a endometriose? Endometriose é uma doença extremamente complexa, tá? Mas, de forma simples, é uma doença quando nós temos o endométrio fora do útero. Tá? O endométrio são células que revestem a cavidade interna do útero, está fora do útero, como, por exemplo, bexiga, intestino, músculo do útero, ovário. A gente dá o diagnóstico de endometriose. Porém, só isso não é suficiente para entender a doença. A gente tem que saber também que ela tem um sistema que ela produz células nervosas, elas produz também um sistema vascular próprio e ela produz o próprio alimento pelo uma enzima chamada de aromatase. Então, a doença que interfere na imunidade, interfere no sistema nervoso e interfere no metabolismo da mulher. Então, é uma doença multifatorial. Doutor, a causa da endometriose, ela tem uma questão genética, o estilo de vida da mulher também pode causar? Tudo isso influencia a genética, o estilo de vida, a imunidade, tá? E condições próprias da própria mulher. O que acontece? Qual a causa da endometriose? Até hoje nós não sabemos exatamente qual a causa. Nós temos algumas pistas, como por exemplo a teoria de Sampson, que ela fala sobre a menstruação retrógrada. Toda mulher, quando menstrua, geralmente o endométrio, que é que sai pela menstruação, desce ali pelo colo uterino, sai pela vagina, mas parte dele acaba subindo pelas tubas uterinas e caindo na cavidade abdominal. O interessante é que isso acontece em mais de 80% das mulheres. Mas apenas 10% dessas mulheres desenvolve a endometriose. Então, não é uma questão só estrutural e anatômica, a questão da endometriose. Existem outros fatores, como, por exemplo, o sistema imunológico. Quando esse endométrio cai na cavidade abdominal, seja ela em bexiga, seja ele em ovário, seja ele no próprio músculo uterino, seja no intestino, o sistema imunológico, por meio dos macrófagos, eles vão tentar limpar. Boa parte das mulheres consegue limpar. Outros macrófagos, eles ficam meio que apavorados e começam a fazer uma inflamação muito intensa, levando a produção de citocinas, como a interleucina 6, que é extremamente inflamatória, levando uma inflamação no local, uma inflamação muito intensa, causando a dor nessas mulheres. Além disso, essas lesões de endometriose, eles começam a produzir esse endométrio, são endométrios específicos, que provavelmente questão genéticas, eles também produzem duas substâncias importantes para que eles consigam sobreviver. A primeira substância é o TNF-alfa, que esse TNF é o fator de crescimento neuronal, tá? Que faz com que chegue neurônios ali. Então, ele se irriga de neurônios. Ele também produz substâncias para chegar o sistema vascular e uma molécula chamada aromatase, que pega a testosterona, transforma em estradiol e faz com que esse endométrio ele se retroalimente. Então, é um endométrio especial, é um endométrio com características de como se fosse tumorais. Ele se autoalimenta naquele local fora do útero. Agora, a mulher que tiver a endometriose durante ao longo da vida, a filha
dessa mulher? Sim. Ela precisa ficar atenta antes da menstruação para tentar evitar? Existe algo que evite ou que previna a endometriose? Tá. Especificamente, não existe nada que previna. O que existe é você antecipar ao tratamento quando há sintomas e pistas que aquela mulher esteja desenvolvendo endometriose, tá? Tecnicamente, o nome endometriose, ose significa doença, ou seja, um endométrio doente. E qual a principal qual o principal sintoma de uma doença? Dor. Dor. Então, aquela mulher que tem uma menstruação forte, com coágulos, que sente dor, que tem a necessidade de utilizar anti-inflamatórios para diminuir a dor, quer dizer que aquele endométrio está doente. Então, se ela tem, além do quadro de dor e sangramento intenso, tem um histórico familiar, essa mulher ela não pode menstruar. Ela deve ter um bloqueio hormonal para que no futuro não venha desenvolver endometriose. Então, doutor, cólicas muito intensas durante a menstruação não são normais, é isso? Não. Nenhuma dor, na verdade, é normal, né? A dor é um red flag, né? Uma bandeira vermelha de que alguma coisa está acontecendo de forma errada. Não, é um mecanismo de alerta do nosso corpo. É Então, porque a se gente sempre está... ouvi falar, né? Ah, tá com cólica porque ficou menstruada, é normal, toma um remedinho ali, né, que vai melhorar, mas tem tratamento para Engravidou, isso, né? depois que engravidar, não vai sentir mais Ah, tem isso dor. ainda, Tem né? isso também, escuto muito Mas já é um isso. sinal de endometriose. Já, ao meu ver, tá? É um dos problemas da etiologia, porque quando a ciência colocou endometriose como um tecido fora do útero, e essa é a classificação clara de endometriose pela literatura, quando o endométrio está fora do útero, pode ser no músculo do útero, a gente chama de adenomiose, pode ser no ovário, a gente chama de endometrioma, quando é em bexiga, quando é intestino, a gente chama de endometriose profunda, tá? Mas isso fez com que tenha-se a necessidade de se encontrar esse tecido fora do útero para poder dar o diagnóstico. Isso faz com que você precise de exames, às vezes caros, como uma ressonância magnética, uma ultrassonografia por um médico extremamente especialista para poder dar o diagnóstico. O que é que isso faz? Atrasa no diagnóstico dessa paciente. Então, para mim, sentir dor não é normal e, para mim, a mulher que tem dor durante a menstruação, ela certamente tem uma probabilidade muito grande de ter endometriose. Então, essas mulheres devem procurar o médico para fazer com que essa menstruação diminua o mínimo possível e que ela não sinta dor. Bom, agora vamos entrar no mundo da gestrinona, né? Que ela surgiu aí para dar um alívio, então, para essas mulheres, né, que sofrem com endometriose, com essas dores causadas por essa doença. O que é a gestrinona e como é que ela age no corpo? A gestrinona é uma substância fantástica. Ela é uma substância derivada da 19-nortestosterona, tá? Que é um androgênio. Só que ela tem as características específicas para o tratamento da endometriose. Uma das características da endometriose é ela tem uma resistência à progesterona. A progesterona é um hormônio produzido pela mulher que inibe o crescimento do endométrio, tá? E só que na endometriose existe uma resistência à progesterona. E a gestrinona tem característica de ser antiprogestínica, levando à diminuição dessa resistência à progesterona. Segundo, ele tem um efeito também, a gestrinona é uma substância que ele tem o efeito de bloquear a nível central a ovulação das mulheres, tá? Então, ele bloqueia a produção de FSH e LH, que é o folículo estimulante, e inibindo a ovulação, inibe picos de estradiol, já que o estradiol é o principal hormônio que leva ao crescimento do endométrio. E terceiro, ele tem características anti-inflamatórias, por ser um androgênico, então ele ataca a inflamação, ele bloqueia a ovulação e ele inibe
a resistência à progesterona. Além disso, ela tem uma característica que é uma das características mais importantes da gestrinona, que não tem em nenhum outro progestínico, que ele faz de forma extremamente importante o que a gente chama de down regulation. Tá? Ele vai no núcleo das células de endométrio e diminui a quantidade de receptores celulares na membrana da célula para estradiol. Ou seja, a diminuição desses receptores a nível celular faz com que esse endométrio não seja reativo ao próprio estrogênio, fazendo com que ele fique atrofiado. É muito conhecida, né, a gestrinona como seca endometriose. Ela realmente seca? É um tratamento que ele é curto, é temporário, é para uma vida toda? A endometriose é uma doença crônica, tá? Progressiva e com recidivas. Ou seja, há necessidade realmente de tratamento crônico. A questão de secar, essa é uma forma simples de dizer que a endometriose ele vai diminuir, tá? Ou vai inativar essas lesões. Tá? Então, ao bloquear a produção ovariana de estradiol, você acaba não tendo alimento para o crescimento dessa endometriose. Ao diminuir os receptores de estrogênio nessas células de endometriose, você não vai ter o crescimento e exatamente o recrudescimento, ele vai diminuir essas lesões e ao diminuir o processo inflamatório, você vai fazer realmente que essas lesões fiquem secas. A gestrinona, ela é indicada para todos os casos ou somente no início ali, quando a paciente está no processo ainda inflamatório, que a endometriose ainda está extrapolando ali, né, pelo útero, como é que é? Certo. Existe, como toda medicação, existem as indicações e as contraindicações. Atualmente, a gestrinona é uma medicação de segunda linha no tratamento da endometriose. As medicações de primeira linha, geralmente, são os anticoncepcionais, ou progestinos como o Dienogest, ou anticoncepcionais combinados, com um progestínico mais uma progesterona. Caso ocorra falha desse tratamento, ou seja, as mulheres continuem tendo sangramento ou tendo efeitos colaterais, como, por exemplo, o Dienogest leva um pouco de diminuição do humor, às vezes até depressão, a gente passa por uma segunda linha. E a gestrinona é excelente como segunda linha de tratamento, tá? Mas também pode ter algumas contraindicações. Por exemplo, mulheres que têm doenças cardiovasculares, que é uma contraindicação também para os anticoncepcionais, um risco maior de trombose, que também é uma contraindicação dos anticoncepcionais orais. Outras doenças hepáticas, tá? Alguma tumoração que seja hormônio dependente, essas mulheres elas não podem fazer uso da gestrinona. E, geralmente, essas contraindicações são exatamente iguais àquelas que encontramos nos anticoncepcionais. Então, geralmente, essas mulheres, o caminho para elas, geralmente, é cirúrgico. Doutor, o tratamento com a gestrinona, ele vai até a menopausa, né? Quando a mulher chega na menopausa, ainda existe a necessidade de continuar, não? Se a mulher ela vai na menopausa e ela tem indicação de reposição hormonal, aí tem que também utilizar algum progestínico para poder conter a doença. Agora, o interessante, geralmente na menopausa, mesmo com reposição hormonal, a doença não avança, porque apesar da endometriose ser uma doença estrogênio dependente, que depende do estrogênio, a reposição na menopausa coloca níveis baixos de em torno de 30 a 50 picogramas de estradiol no sangue da mulher. Essa quantidade baixa de estradiol, ela não leva a uma reativação, geralmente não leva a uma reativação dos focos de endometriose. E os efeitos colaterais mais comuns, quais são? Os efeitos colaterais geralmente são associados à potência androgênica dela, tá? E também associado à dose dela. Geralmente, o mais comum é aumento de oleosidade da pele, espinhas, acne, pode ter queda de cabelo, pode ter engrossamento da voz, pode ter aumento clitoriano. Por quê? Porque é uma substância androgênica e pode levar
sintomas androgênicos nas mulheres. Outros efeitos colaterais que devem ser observados pelo médico são as alterações das enzimas hepáticas, pode acontecer também alteração do perfil lipídico com diminuição do HDL, que é chamado, que o pessoal conhece como colesterol do bem, né? O HDL, o herói, então pode levar. Então essas mulheres devem ser monitoradas para verificar se elas têm indicação ou devem continuar com o uso. Doutor, um dos efeitos aí da gestrinona é o bloqueio da ovulação, não é isso? Correto. Em caso que a mulher queira engravidar, é possível Sim. engravidar fazendo uso da gestrinona? Não, não é possível engravidar usando a gestrinona. Primeiro porque a gestrinona tem um efeito de bloquear a ovulação, levando à anovulação e diminuindo a possibilidade dessa mulher engravidar, certo? Mas a gestrinona, ela não é um anticoncepcional, não foi estudado exatamente quando é um anticoncepcional. Então, no protocolo das mulheres que estão fazendo uso de gestrinona, é sempre interessante que ela use camisinha. E nessas pacientes que têm o desejo de engravidar, é claro, elas devem utilizar pelo menor tempo possível. Para quê? Para que ela tenha aquele período de alívio da dor, que ela tenha redução da doença, que ela tenha um período onde ela vai fazer todo um protocolo anti-inflamatório com melhora da alimentação, com melhora do sono, com suplementos anti-inflamatórios, para fazer com que aquela casa do bebê fique desinflamada para que possa vir engravidar. Mas deve ser por períodos curtos, principalmente se ela tiver menos de 35 anos. Doutor, vou entrar numa questão polêmica agora, né? Porque ainda tem muitos médicos que têm uma opinião controversa sobre o uso da gestrinona. Por que razão? Isso é uma coisa histórica e aconteceu por conta de certa forma, por conta de uma apresentadora de televisão aqui no Brasil, a chamada Hebe Camargo. Hebe Camargo era a paciente do Dr. Elcimar Coutinho. O Dr. Elcimar Coutinho foi quem praticamente colocou no Brasil todo a gestrinona para o tratamento da endometriose. Contudo, como a gestrinona também tem efeitos além do tratamento da endometriose, como secar gordura, ganho de massa magra, acabar com a celulite, ela também tem efeitos que são efeitos estéticos. E um certo dia perguntaram para Hebe Camargo: Hebe, você continua linda assim por quê? Meu segredo é o chip da beleza do professor Elcimar Coutinho. Então o chip da beleza começou lá atrás ainda com a Hebe, né? Começou lá atrás com a Hebe. E aí começou a se popularizar o uso da gestrinona para fins estéticos e não para fins médicos de tratamento médico. Isso virou um boom, tá? E realmente eu acredito que a gestrinona deve ser utilizada para fins médicos, sangramento uterino normal, mioma, endometriose, é uma excelente medicação para o tratamento da endometriose, porque trata muito rápido, a paciente melhora da dor, melhora o sangramento muito rápido, mas tem os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais não devem ser banalizados para um uso apenas estético. Então, muitos médicos, tá? Eles, de forma... Algumas sociedades falam, a gestrinona não deve ser utilizada para fins estéticos. Concordo plenamente, tá? A gestrinona, ela não tem estudos a gente chama de terceira fase, tá? Que são estudos maiores de segurança. Há uma necessidade de estudos maiores para saber a segurança exata da gestrinona, até que dose utilizar, por quanto tempo utilizar. Nós temos na experiência clínica uma ideia da segurança que ela tem, por já usar. Eu já tenho pacientes há mais de 20 anos utilizando de forma adequada, tá? Com acompanhamento adequado. Então, mais para o tratamento de endometriose ou de mioma, tratamento de doenças estrogênio dependentes. Então, uma parte dos médicos são contra o uso estético, que seria o uso inadequado da gestrinona, tá certo? Então, a grande polêmica se dá por conta disso. Então, é possível, voltando aqui, né, para o assunto, com o tratamento da gestrinona para endometriose, é possível viver sem dor? Com certeza, com Ela certeza. reduz 100% a dor da mulher?
Então, na medicina e no amor, a gente nunca fala 100%. nem sempre, nem nunca, né? A Cada caso é um caso, né, Cada doutor? caso é um caso. É. Mas eu diria assim que em 80% das pacientes, em menos de 6 meses, há um alívio muito grande da dor. Porém, a dor é uma coisa à parte na endometriose. Porque a endometriose, ela tem algumas características. Dentro dela, ela consegue produzir neurônios que fazem uma ligação direta com o sistema nervoso central. E se essa paciente passa muito tempo sentindo dor, ela desenvolve uma segunda doença chamada de dor crônica. Então, muitas vezes, mesmo se você retire os focos de endometriose, mesmo se você trate a endometriose, pode se manter a dor crônica a nível central. Então, muitas vezes é preciso não só bloquear a ovulação, mas usar medicações para bloqueio a nível central dessa dor. Outra coisa também que acontece é o que a gente chama de dor miofacial. Como a endometriose ataca a pelve, e a pelve é extremamente inervada e tem boa parte de músculos ali, aqueles músculos, eles por conta da dor, eles se contraem e não param de contrair, levando ao que a gente... E nos músculos, ele tem o que a gente chama de fáscia. Tem uma fáscia que cobre. Então, aquela fáscia fica retraída também. Então, muitas mulheres, além de ter o bloqueio da ovulação e o tratamento, elas devem fazer fisioterapia pélvica para relaxar aquela musculatura pélvica. Então, na verdade, o tratamento da dor da endometriose é multifatorial. A gente tem que avaliar dieta anti-inflamatória, tem que avaliar a parte neuronal, a gente tem que ter o bloqueio ovulatório, a gente tem que entrar, às vezes, com fisioterapeuta para melhorar aquela dor pélvica, muscular. Então, é um tratamento multifatorial, não é só uma substância que trata. Em conjunto com outras práticas também, né? Inclusive, a gente teve um episódio aqui falando sobre a fisioterapia pélvica, né? Então, ela também serve para fortalecer esse músculo e assim reduzir as dores da endometriose, né? Você vê aí. Bom, agora a gente vai abrir espaço para nossos especialistas chegarem com a pergunta para o doutor Alan Coutinho. Vamos nessa. Meu nome é Ellen, eu sou representante da Singular Pharma e a pergunta de hoje é: a endometriose pode afetar outra área do corpo além do útero? Sim, afeta outras regiões do organismo. Na verdade, a principal característica da endometriose, ela está fora do útero. Ela pode estar no músculo uterino, a gente chama de adenomiose. Ela pode estar no ovário, a gente chama de endometrioma. Ela pode estar no intestino, na bexiga, a gente chama de endometriose profunda. Inclusive, há casos, eu vou publicar um caso de uma paciente que teve endometriose a nível pulmonar, no pulmão, tá? Ela tinha hemoptise, que seria sangramento nasal, e aí, com o tempo, foi feita a biópsia desse pulmão e viu que o endométrio estava no pulmão, ou seja, ela estava menstruando no pulmão. E com o tratamento com a gestrinona, ela praticamente voltou a ter a vida dela, normal. Então, doutor, sem o tratamento, a endometriose pode avançar tanto assim para chegar até a outros órgãos? Exatamente. Inclusive, em 2026, a COG, que é a Associação de Americana de Obstetrícia e Ginecologia, colocou como principal foco da endometriose o diagnóstico precoce. Porque com o diagnóstico precoce, aquela menina que está sentindo dor, que está sentindo cólica, você bloqueia a ovulação, você impede o crescimento e o desenvolvimento dessa endometriose na mulher. E falando em alimentação, estilo de vida, a gente já falou aqui da importância do exercício físico, né, da fisioterapia pélvica. A alimentação, existem alguns alimentos que também podem piorar ou melhorar os sintomas da endometriose ou é mito? Verdade verdadeira, né? Há alimentos que pioram, tá? Que são inflamatórios. Os mais conhecidos hoje em dia são os derivados do leite, já que a gente, com o passar do tempo, a gente deixa de produzir a enzima que digere a lactose, tá? Causando uma inflamação no corpo, ao não ser digerido, tá? Se de forma correta. Glúten também é extremamente inflamatório para algumas pessoas, tá? Não que seja generalizado, mas existe álcool. O pior de todos é o álcool.
o álcool é extremamente inflamatório, tá? Não existe dose segura do álcool, tá? Inclusive, é até interessante, o álcool, ele aumenta os níveis de aromatase. O que é aromatase? É uma enzima produzida pelo corpo da mulher que transforma a testosterona em estradiol, tá? E as células de endometriose, elas têm uma grande quantidade de aromatase. E o álcool estimula essa aromatase, ou seja, é um ciclo onde há um estímulo da aromatase, aumento dos níveis de estrogênio e piora aumento dos níveis de estrogênio, aumento da endometriose e piora dos sintomas. Aí, tá vendo? Você agora, talvez, depois de uma festa, uma balada, né, um feriado, começa a sentir as dores ali da endometriose, cólicas, tá explicado aí, foi o álcool, né? E outra coisa também, recentemente li um artigo falando sobre alisamento. O alisamento. Sabe, as mulheres muitas vezes elas usam produtos químicos. A progressiva. A progressiva, com esses produtos químicos, e muitas vezes ela sente queimar o couro cabeludo. E quanto mais sente queimar, mais as substâncias desse alisamento entram na corrente sanguínea e muitas delas são mimetizadores dos hormônios femininos, elevando o nível de estradiol ou mimetizando e piorando a endometriose. Tem um artigo lindíssimo produzido esse ano com mais de 14 mil mulheres, tá? Que mostrou alterações significativas nas mulheres, alterações no padrão da menstruação significativa nessas mulheres depois de fazerem uso do alisante. Então, a mulher que usou alisante depois teve um sangramento mais forte, ficar de olho e conversar com o médico, porque provavelmente ela está sendo estimulada e pode piorar a endometriose dessa mulher. E aí, doutor, em crises como essas, né, depois de uma festa, começou a sentir dor porque bebeu. Ou comeu alguma coisa que inflamou, fez aquele tratamento ali capilar, né, uma progressiva que inflamou, isso vai piorando e espalhando ainda mais a endometriose, podendo chegar até em outros órgãos, como a gente estava conversando? Com certeza, com certeza. Nessas crises é que ela vai avançando. É que ela vai... Toda vez que a mulher menstrua, toda vez que ela sangra, aquela célula de endométrio sai do local e vai para outro local. E aí pode se implantar naquele local. Menstruou novamente, aquele sangue vai se movimentar e pode ir fazendo novos focos em outros locais. Então, quanto mais tarde começar o tratamento, pior pode ser no futuro. Pior, exatamente. E além de ser pior no futuro, existe uma característica interessante também, descoberta agora nesse ano por um grande artigo científico, mostrando que a endometriose, de certa forma, ela tem uma progressão até um certo grau. Tem um grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, onde está tomada toda a pélvica. Geralmente, quando chega naquele grau, ele não piora mais. Mas, com o tempo e sem o tratamento, fazer uma cirurgia nessa mulher é muito pior do que fazer a cirurgia previamente, tá? Ele não só... porque as lesões, elas continuam a cada ovulação, a cada menstruação, as lesões elas vão causando mais aderências e uma maior dificuldade para se operar essas pacientes. Existem casos que o uso da gestrinona ela pode ser uma substituta à cirurgia, em algumas mulheres, em casos mais avançados, que a cirurgia é necessária, mas aí entra a gestrinona e pode segurar por algum tempo, ou até secar essa endometriose? Eu já tirei várias mulheres de reoperarem com o uso da gestrinona. Centenas de mulheres. Já evitei mulheres que já tinham 2, 3 cirurgias. E a endometriose, como ela é uma doença crônica, progressiva e com recidiva, ou seja, toda vez que a mulher faz uma cirurgia de endometriose, existe uma chance de 40% a 50% dela voltar novamente. E como é que ela faz
como é que ela volta? Por meio do sangramento, por meio da menstruação. Porque Então, faz parte do organismo dela, né? porque faz parte do ciclo dela, ela vai estar, toda mês ela vai estar ciclando. Então, se você não fizer o bloqueio hormonal, você vai predispor o retorno em mais quase metade das mulheres vão retornar novamente. Então, sim, a gestrinona, ela evita novas cirurgias, tá? E evita até que muitas mulheres sejam operadas, principalmente se for utilizada com um diagnóstico precoce. O grande segredo é saber que sentir dor não é normal. Sentir dor não é normal. Então, se você, mulher, que está sentindo dor na menstruação, não considere isso como normal e tente bloquear ao máximo essa dor, tá? Por meio de alimentação adequada, por meio, às vezes, de um bloqueio hormonal, tá? Então, quanto mais precoce, menor a possibilidade de ela operar ou ser reoperada novamente. E é obrigatório. O paciente operou, tem que manter o bloqueio após a cirurgia. Isso aí. Bom, agora chegou o momento de um convite, doutor. O senhor já foi no Connect? Ah, já, maravilhoso. Muito bom, né? Pois é, eu queria agora te convidar também quem está assistindo a gente, a se inscrever na terceira edição do Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas, o Connect. O evento esse ano vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, aqui em Salvador, reunindo os maiores nomes da medicina e nutrição do Brasil. As inscrições já estão abertas e você pode se inscrever nesse QR Code que aparece aí na sua tela. Para mais informações, é no @ConnectEducacão. Connect Educação, só que sem a cedilha e sem o tio, e 2 N's no Connect. Doutor, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, na verdade até um conselho aí para nossos espectadores, do seguinte, com essa polêmica toda, né, do uso da gestrinona para fins estéticos, algumas mulheres ficaram receosas com esse tratamento. A paciente que chega no consultório do senhor e chega com essa dúvida, com essa queixa, doutor, mas eu fico com medo porque já ouvi falar, né, que não é indicado o uso, que é perigoso, mas ela está com o quadro da endometriose. O que é que o senhor tem para falar para ela? Bem, primeiro que a gestrinona é realmente tem uma eficácia muito grande. Ela vai, com certeza, se ela está sentindo dor e ela já tentou outros tratamentos, é uma indicação, sim, o uso da gestrinona. E o mais importante é o acompanhamento médico. Primeiro, se ela tem indicação e se ela tem contraindicação. Se ela não tiver nenhuma contraindicação e já tentou outros métodos, a gestrinona com certeza é um método seguro, fantástico e com grande taxa de sucesso no controle da dor dessa paciente. Mas deve ser acompanhada de forma contínua para que, se ocorrer qualquer efeito colateral, a gente ajuste as doses ou utilize de táticas como melhorar a alimentação, diminuir tecido adiposo por meio dessas substâncias maravilhosas hoje, que são os GLP-1, que é o Ozempic, que é o Mounjaro, que é muito importante. Muitas mulheres com endometriose estão inflamadas por um grande tecido adiposo. Então, ao associar as técnicas de diminuir a inflamação e de utilizar doses corretas nessa paciente, a probabilidade de efeitos colaterais passa a ser mínimo. Doutor, e o uso da gestrinona para a prevenção ou para o freio da sarcopenia, né? Que é algo comum, acontece com todo mundo com o passar dos anos, não é isso? Ela é usada, bem usada, é indicada? Bem, não existe hoje artigos científicos que indiquem o uso da gestrinona para a sarcopenia. Mas, apesar de não existir evidências e artigos científicos, há evidência da prática clínica, tá? A mulher que usa gestrinona, certamente ela vai falar para você, doutor, meu rendimento na academia melhorou muito. Doutor, eu estou tendo uma recuperação muito mais rápida agora. Doutor, a minha celulite desapareceu e eu estou muito mais forte. E você vê realmente uma melhora, tá? Uma melhora na recuperação e uma melhora na força desses pacientes. A substância que a gestrinona é derivada, que é a nandrolona, essa sim, nós temos artigos científicos para o tratamento da sarcopenia. Geralmente são 50 miligramas a cada 21 dias. E durante o uso prolongado por 1 a 2 anos, com excelentes resultados na sarcopenia. E como a gestrinona é um derivado da nandrolona e ser um androgênio, muito provavelmente eu posso afirmar que sim,
tem indicação para sarcopenia. Maravilha. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de dar seu like e compartilhar esse conteúdo. E para ficar por dentro do que há de mais atual em longevidade e vida saudável, é só seguir @SingularPharma, Academia da Menopausa e @ConectEducacão. É educação, só que sem cedilha, sem o tio e com 2 N's. Mais informações sobre esse vídeo tá aqui, ó, na descrição. Espero vocês no próximo episódio. E não esqueça, pode mais saúde? É claro que pode. Até a próxima!